queridos alunos, bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 17. Com objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Detalhamento, termodinâmica aplicada em aparelhos e eletrodomésticos no cotidiano. Termômetro, ferro de passar roupa, garrafa térmica, geladeira, entre outros. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Hoje nós iremos falar de algo que está no nosso cotidiano e que enche, os nossos olhos a respeito dos nossos eletrodomésticos, Como que eles funcionam? Você já parou para pensar como a geladeira esfria, o ferro de passar esquenta ou o ventilador gira? Tudo isso, tem a ver com o quê? Com a termodinâmica, que é a área da física que estuda como a energia se transforma e se move. Nós vemos aqui, vários eletrodomésticos que usamos no nosso dia a dia. E cada um deles converte energia de uma forma diferente. A geladeira retira o calor de dentro e joga para fora. O nosso fogão transforma a energia do gás em calor. O ventilador, transforma a energia elétrica em movimento. Ou seja, a termodinâmica explica essas transformações e nos ajuda a entender como usar a energia de forma mais eficiente, economizando luz e gás. Afinal de contas, a energia elétrica é essencial para o funcionamento dos nossos eletrodomésticos. E é um processo que pode ser dividido em etapas simples: fonte de energia, circuito elétrico, conversão de energia, aí tem os componentes internos, a eficiência e o desempenho. Então, a energia, que geralmente é elétrica, é o que alimenta os aparelhos e permitem que eles transformem ou controlem o calor. De acordo com o quê? De acordo com os princípios da termodinâmica. Então, cada aparelho usa essa energia de um jeito diferente, dependendo da função que ele vai precisar cumprir. Então, vamos ver isso na prática? Vejam aí. Vamos recapitular. A termodinâmica é a parte da física que vai estudar o quê? O calor, a temperatura e a energia térmica, que se movimenta e se transforma, certo? Então, vamos relembrar. A termodinâmica é a ciência que estuda três coisas principais. Primeiro, como o calor se move, sempre do quente para o frio, como o calor se transforma em trabalho, como a gasolina, por exemplo, move a nossa voadeira, certo? Como a energia nunca some, certo? Porque ela apenas vai mudar de forma. A energia, por exemplo, da lenha, que vira calor, que gera o movimento e que cozinha o nosso alimento, certo? Então, vamos recapitular aqui uns pontos principais da termodinâmica. Calor vai ser o quê? A energia em trânsito, certo? E pode se propagar por quais tipos? Por condução, ou seja, uma molécula vai se agitando e passando, transferindo o calor para as suas adjacentes, certo? Por convecção, que é o quê? Um movimento circulatório. O ar quente sobe, e o ar frio, que está mais denso, vai descer. Então, esse é um movimento de convecção, movimento circulatório, ou irradiação, que é em todas as direções, como nós observamos do Sol, trazendo o calor para o nosso planeta Terra. E os tipos de calor incluem
o sensível, que muda a temperatura, certo? O latente, quando muda o estado físico. Quais são os estados físicos que nós temos? Sólido, líquido e gasoso, professora. Muito bem, essa turma é show. E o específico? Aí vai depender da substância. Muito bem. A temperatura, né, que mede o quê? A agitação das partículas. Nós fazemos a aferição da temperatura com as unidades como graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit, certo? Só que o Kelvin, você está vendo aí que ele não tem aquela bolinha ali do lado. Por quê? Porque ele é utilizado só pela comunidade científica. As leis da termodinâmica explicam o quê? Como a energia se comporta, ou seja, como ela funciona, certo? A primeira lei, ela vai falar da conservação da energia. O que isso quer dizer? Que a energia, ela não some, ela só se transforma. Como a energia do Sol vai virar calor. A segunda lei vai falar da transferência, né, de calor. Isso quer dizer o quê? O calor, ele vai do quente para o frio, nunca ao contrário, certo? E a terceira lei fala sobre o zero absoluto é inalcançável. O que isso quer dizer? Que é impossível chegar ao frio total, o zero absoluto, certo? E aí, com base nessas três leis, foi criada o quê? A lei zero da termodinâmica, que fala sobre o equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Que se dois corpos estão na mesma temperatura, não trocam calor entre si. Ou seja, todas essas leis, né, elas ajudam a entender desde motores até o nosso clima da Terra, certo? Então vejam aí como que a termodinâmica, ela não é apenas sobre calor e trabalho, é sobre entender os limites do que é possível no universo. Ela está presente em tudo, do funcionamento do motor ao derretimento de um sorvete, da previsão do tempo à engenharia espacial. E compreender esses princípios é como ter uma chave para decifrar fenômenos naturais e tecnológicos. E agora nós vamos aprofundar o nosso conhecimento nas aplicações da termodinâmica. Vejam aí. A termodinâmica, ela é usada para prever e compor como novas substâncias podem ser formadas e como elas se comportam em diferentes condições, auxiliando aonde? No design de materiais com propriedades desejadas. Observem aí na nossa imagem que nós temos um avião, um automóvel e uma sala de cirurgia. E como a termodinâmica está ligada a isso? Vamos iniciar com a ciência dos materiais. Vejam aí. Os aviões, né, eles são fabricados com ligas de alumínio, certo? E titânio. E isso permite o quê? A construção, né, de aviões maiores, como nós observamos na nossa imagem, mais leves e resistentes, porque a termodinâmica ajudou a criar materiais mais modernos e eficientes, certo? Graças a isso, foi possível construir, né, esses aviões maiores, porém mais seguros, e que vão fazer o quê? Gastar menos combustível, certo? Então, agora vamos ver um outro exemplo, né, da ciência dos materiais. Vejam aqui. O sonho nosso, né, de possuir um automóvel, seja ele um popular ou um utilitário. Como que a termodinâmica nos ajuda? A termodinâmica, ao estudar a energia térmica, ela é aplicada nos automóveis, né, modernos, em diferentes frentes, incluindo a sua produção, na moldagem de plástico e no tratamento de ligas.
e no próprio funcionamento do motor, que vai fazer o quê? Converter a energia química da combustão em energia mecânica para movimentar o veículo. Os materiais plásticos e ligas especiais utilizam na construção de automóveis, utilizados, né, na construção de automóveis, são escolhidos e moldados com base em seus comportamentos térmicos, garantindo dessa forma a eficiência e a segurança do veículo, certo? Então, nós estamos vendo aí, né, que como que a termodinâmica é aplicado na produção dos nossos automóveis. E será que é só aí? Não, entra também na saúde. Vejam aí, os médicos cirurgiões, né, como nós observamos aqui na nossa imagem, eles fazem uso de bisturis, que contém ali uma lâmina especial muito afiada e bastante resistente. Então, esses cirurgiões, eles utilizam esses bisturis, né, com lâminas especiais, que foram criadas com materiais muito resistentes e afiados. E essas lâminas são resultado de estudos termodinâmicos e metalúrgico, que permite corte mais precisos, menor dano aos tecidos, maior segurança durante as cirurgias. E isso mostra como o controle de temperatura e o conhecimento dos materiais são importantes até na área da saúde, certo? Então, a termodinâmica, como nós vimos até aqui, ela é o quê? A espinha dorsal, né, dos sistemas de refrigeração e ar-condicionado. E ela explica como a energia térmica é manipulada para resfriar ambientes ou conservar produtos. E agora nós vamos ver alguns fundamentos termodinâmicos aplicados aonde? Na refrigeração, certo? Então, nós observamos que a transferência de calor é o princípio básico, certo? O sistema vai fazer o quê? Ele vai retirar o calor de um ambiente e o dissipar para outro. Já o ciclo termodinâmico, ele faz o quê? A maioria dos sistemas usa esse ciclo de compressão de vapor, que envolve compressão, condensação, expansão e evaporação, certo? E nós temos também os refrigerantes. Não é aquele de beber. Esses refrigerantes são substâncias químicas que absorvem e liberam calor durante as mudanças de fase, certo? Como, por exemplo, é um líquido, vira um gás, permitindo o quê? O funcionamento do ciclo, certo? E esses sistemas de refrigeração, eles vão ter diferentes aplicações. Observem aqui. Na nossa indústria alimentícia, certo? Através da conservação de alimentos em câmeras frias e transporte, né, refrigerado. Nos processos industriais, com controle de temperatura, em reatores químicos, na moldagem de plásticos e na fabricação de medicamentos. A refrigeração por absorção utiliza o quê? O calor como fonte de energia comum em locais com disponibilidade de calor residual, certo? Então, vamos observar essas aplicações da termodinâmica nesses sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Então, nós observamos aqui as geladeiras, os freezers, eles possuem ali um sistema de ar-condicionado, né, central, e também sistemas de climatização automotiva, que também se apropria do mesmo sistema, com os princípios que são a transferência de calor e a eficiência dos sistemas de refrigeração. Você sabia disso? Que a termodinâmica, né, era o que explicava o funcionamento da sua geladeira? E você vai se surpreender uma outra aplicação da termodinâmica. Aonde, professora? Na indústria. Vejam aqui que nós temos, né? Observem aqui que nós temos, de um lado, a siderúrgica, aqui, né, a produção de vidros,
Isso significa o quê? Que na indústria, os processos industriais, eles transformam matéria-prima em produtos acabados usando máquinas e energia. Nas siderúrgicas, as altas temperaturas dos fornos causam o quê? A fusão de várias substâncias, permitindo que a sua combinação e produzindo diferentes tipos de aço. E os principais tipos de aços vão ser classificados por sua composição, como aços carbono, quando tem baixo, médio e alto carbono, aços de liga com outros elementos como cromo e o níquel, e aços inoxidáveis, como o cromo. E eles são cruciais para a nossa sociedade, porque oferecem resistência, durabilidade e versatilidade para uma vasta gama de aplicações, desde a construção civil e a indústria automotiva, e até mesmo a fabricação de ferramentas e utensílios domésticos. E uma outra aplicação da termodinâmica vai além disso, até aonde? A nossa indústria alimentícia, através do processamento e conservação de alimentos, incluindo a pasteurização, a esterilização, a secagem e o congelamento de alimentos, certo? Então, na indústria alimentícia, a termodinâmica aplica-se no controle de temperatura para o cozimento e o resfriamento, na análise de processos de produção de enzimas, no desenvolvimento de técnicas de conservação de alimentos, na otimização de processos de secagem e na garantia da qualidade e segurança dos produtos finais, assegurando que as transformações químicas e físicas ocorram de forma eficiente e segura, certo? E agora nós vamos aqui observar algo que é comum nas nossas residências, que é o nosso termômetro, né? Mostrando que a termodinâmica ela está no nosso dia a dia, certo? Porque ela explica fenômenos como a troca de calor entre objetos, como o seu suco, né, que é frio e de repente esquenta, né, aquece, e uma comida que estava quente vai esfriar até o quê? Atingir o equilíbrio térmico com o ambiente, certo? E nós observamos aqui na nossa imagem, né, o termômetro aferindo aí uma temperatura que é o quê? O elemento mercúrio, que é o único metal líquido. E como todo líquido, o mercúrio se expande na medida que ele é aquecido. Sendo assim, ele se move ao longo do tubo do termômetro, certo? Dessa forma, determinando a temperatura, certo? E ele é usado, né, para determinar os valores da temperatura, que consiste, né, nesse tubo fino aqui, capilar de vidro que graduado e que vai conter esse bulbo cheio de mercúrio, certo? Então, veja aí mais uma aplicação da nossa termodinâmica no nosso dia a dia. Mas não para por aqui, não. Nós temos mais exemplos para dar. O nosso ferro de passar roupa. Vejam aí. Nosso ferro de passar roupa, ele possui uma resistência, certo? Que vai receber a corrente elétrica e ela vai aquecer. Então, observem aqui, ó, na nossa imagem, que nós temos aqui, ó, o fio chegando, o fio chegando aqui, a energia elétrica, certo? E aí a corrente elétrica vai aquecer e transferir o calor para essa base, certo? E a base geralmente é de quê? De ferro ou de alumínio, né? A base de ferro geralmente é feita de alumínio polido ou aço inox. Um outro exemplo que nós temos é a garrafa térmica, que é um recipiente, né, que vai fazer o quê? Ela vai dificultar a propagação de calor do seu conteúdo, certo? Se o conteúdo está quente ou está frio, a função dela é
impedir a propagação do calor, mantendo dessa forma os líquidos quentes ou frios por longos períodos. Então, a nossa garrafa térmica, ela é projetada para minimizar a transferência de calor por 3 processos físicos. Observem aqui. A primeira vai ser o quê? A condução térmica. O que é isso, professora? Observem aqui que o corpo da garrafa, ela é feita geralmente de quê? De vidro, certo? Que é um isolante térmico, ou seja, um mau condutor. Além disso, há aqui, ó, em branco, o vácuo, que entre essas paredes, né, interna e externa, impede o quê? A condução, já que esse processo exige um material para ocorrer, certo? E aí nós vamos ter a convecção, que é o quê? A presença aqui do vácuo, né, entre as paredes também elimina o quê? A convecção. Lembra que a professora falou? Convecção, movimento circular, quente sobe, frio desce, pois não há fluido para formar correntes térmicas. E quem impede essa convecção térmica? A tampa, certo? Então, a tampa, ela tem que ser o quê? Hermética, porque ela vai evitar a entrada do ar, né? Impedindo dessa forma o quê? As trocas de calor, certo? Por isso que você não deve deixar a sua garrafa destampada, porque aí vai impedir, né, a troca de calor com o ambiente externo por meio da convecção, aquele movimento circulatório, certo? E nós temos ainda a irradiação térmica, ou seja, essas superfícies espelhadas da ampola interna aqui refletem a radiação térmica, reduzindo o quê? A troca de calor. Lembra a radiação? Então, bate e volta, por emissão de ondas eletromagnéticas. E isso é essencial para manter a temperatura do líquido, seja ele quente ou frio, certo? E agora nós vamos falar sobre uma curiosidade. O nome técnico da garrafa térmica é vaso de Dever, uma invenção do físico e químico escocês James Dever no século XIX, especificamente em 1892. E ele fez isso e achou que não deveria cobrar pela sua descoberta. Ele fez como conhecimento, né, científico e socializou com a sociedade, certo? Então, ele não teve ali nenhum retorno financeiro pela sua descoberta e ele foi generoso de compartilhar conosco. E agora nós vamos ver aqui como que a termodinâmica trabalha num utensílio doméstico, de um eletrodoméstico, que é extremamente importante na nossa cozinha. Vejam aí. Você já se perguntou como a geladeira mantém seus alimentos fresquinhos, mesmo com o calor lá fora? Tudo acontece graças ao ciclo de compressão de vapor, que retira o calor de dentro e o joga para fora. O compressor é o coração da geladeira. Ele comprime o gás refrigerante, aumentando sua pressão e temperatura. No condensador, o gás quente libera calor para o ambiente e vira líquido. Na válvula de expansão, o líquido sofre uma queda brusca de pressão e fica gelado. O evaporador fica no congelador. Ali, o refrigerante evapora e absorve o calor do interior da geladeira. Esse ciclo se repete automaticamente, mantendo tudo fresquinho e conservado. Graças à física e à engenharia, sua geladeira é uma máquina incrível que trabalha sem parar para cuidar de você. E nós vimos aí, né, a importância da termodinâmica, da observação desse conhecimento para a aplicação
da elaboração da nossa geladeira, que é essencial, afinal de contas, ela é responsável pela conservação dos nossos alimentos. Mas não é somente ela que nós utilizamos no nosso dia a dia, não. Vamos ter aqui outros exemplos. A torradeira e o chuveiro elétrico, né, são exemplos clássicos de dispositivos que utilizam o quê? A transformação de energia elétrica em energia térmica, um fenômeno explicado pela termodinâmica e pela eletrodinâmica, certo? Então, a termodinâmica aplicada no nosso cotidiano, como nós vimos até aqui, é uma ciência que estuda as transformações e as transferências de energia, e especialmente a energia térmica. No nosso dia a dia, diversos aparelhos eletrodomésticos, né, funcionam com base com seus princípios, tornando nossas rotinas mais confortáveis e eficientes. Então, nós vimos aí os exemplos de aplicação, passando pelo termômetro, né, que mede a nossa temperatura com base na dilatação térmica ou na variação de propriedades físicas. Nós vimos no ferro de passar, que vai converter energia elétrica, né, em calor, energia elétrica, transformando em energia térmica, por meio de quê? De resistores, certo? Dessa forma, permitindo a gente alisar, né, os nossos tecidos, para não andar ali muito amarrotado. Alguns tecidos precisam ser utilizados ali, o ferro de passar, principalmente as nossas roupas de algodão, certo? Então, é um eletrodoméstico, né, que faz aí um grande papel no nosso dia a dia, através dessa transformação da energia elétrica em energia térmica. E vimos também a garrafa térmica, que ela tem um papel como se fosse o antitermodinâmica, porque ela busca minimizar, né, diminuir a troca de calor, seja ele por condução, por convecção e por radiação, certo? Mantendo ali os nossos líquidos quentes, o nosso cafezinho. Quando a gente compra uma garrafa térmica que não mantém ali nosso café quentinho, como a gente fica triste. Então, agora você já sabe, né, observar aí o que tem que ter na composição da sua garrafa térmica para que ela mantenha o seu café quentinho, certo? Precisa ter lá as paredes espelhadas, precisa ter o vácuo, né? Principalmente. Então, olha aí o conhecimento ao seu favor. E vimos também a nossa geladeira, né? Que utiliza ali a compressão para retirar o calor e conservar os nossos alimentos. E agora você entendeu por que sempre fala, menino, fecha a geladeira. Porque quando você abre a geladeira, você faz o quê? Uma mudança, né? Entra ali ar quente e isso vai aumentar no seu consumo. Se você abre a geladeira e passa muito tempo com ela aberta, você vai estar induzindo o motor a fazer todo aquele ciclo, certo? E vimos o chuveiro elétrico, que é pouco utilizado aqui na nossa região, mas em outras regiões frias ele é muito essencial e transforma a energia elétrica em energia térmica, através do efeito Joule, aquecendo a água instantaneamente. Então, nós vimos ao longo na nossa aula que todos esses aparelhos eles são essenciais no nosso cotidiano e demonstram como a termodinâmica está presente em soluções práticas que atendem às nossas necessidades humanas, promovendo conforto, funcionalidade e eficiência energética, certo? E nós vimos como que a termodinâmica explica essas transformações e nos ajuda a entender como usar a energia de forma mais eficiente, economizando também a nossa luz, certo? Espero que você tenha aprendido mais ciências. Eu sou a professora Aldaleia Santos e até uma próxima.